O karatê, ele... Bom, assim, eu treinei karatê desde os 9 anos, né? Fui até os 16 anos treinando bem, cheguei até a faixa marrom. E olhando tudo isso que você tá falando do Kung Fu, me parece, pelo que eu vi o karatê falando que região e um pouquinho de São Paulo, que não teve tanta variação, principalmente o Shotokan e o Kyokushin, né? Não tem tanta variação quanto o Kung Fu. Porque o karatê tem quantos anos, você tem ideia? É milenar? É milenar. Não é, Não é? 1910. 1910. O karatê foi montado, não é errado isso. O karatê foi montado em 1910. Judô 1860, karatê 1910, eram esportes nacionais. Então ele já foi montado. O karatê, ele foi criado como uma coisa única, ainda que tem variações, tem Kyokushin, você tem Shotokan, você tem. Sim. Mas ele é uma coisa, o karatê criado em 1910. O Kung Fu, ele é uma mistura de culturas da China. O Kung Fu não nasceu em Shaolin, ninguém sabe, na verdade. Todo mundo conta uma história da origem do Kung Fu, tá repetindo alguma idiotice que ouviu na juventude. Porque não tem muito material para isso. Não tem como traçar, né? O karatê foi criado como um método, quadradinho, o Kung Fu não. Né? Tanto que o pessoal fala muito do templo Shaolin, né? Sim. Que seria a origem do Kung Fu. Não é porque entra uma incoerência. Dizem que o Kung Fu tem 3.000 anos e o templo Shaolin é de 600 depois de Cristo. Então não dá a matemática, né? Mas o templo Shaolin até mais ou menos 1960, quem tava lá era o abade, o porteiro e o cozinheiro. Já tinha falido aquilo fechado, não tinha mais a religião, não tinha mais nada. O que acontece? Jet Li começou a fazer filmes na época. Templo Shaolin, Templo Shaolin, a China olhou e falou, isso aí pode dar dinheiro. Aí eles revitalizaram o Templo Shaolin. Então o Templo Shaolin de hoje é uma releitura, a gente não tem ideia se era isso no início. É uma releitura, só que se você fala a verdade, não vende. Só que depois de um tempo falando mentira, vem alguém e fala, do casa. Aí fala a verdade, estraga tudo, né? Tem nenhum problema com o Shaolin, é uma releitura legal, mas é uma releitura. A gente não, na China, acha que era dessa forma. Não tem ideia. Não tem ideia. O único registro que tem de arma no Templo Shaolin é de 1200 balão, ou bastão. É o único registro de alguém usando uma arma no Templo Shaolin. E Shaolin tem 108 armas diferentes. De onde veio isso? E aí eu acho que veio da necessidade de vender. Tem muita balela na arte marcial. O Taekwondo veio do Karatê. Eles tiveram que mudar de nome algumas coisas porque o esporte nacional coreano não podia ser japonês. Né? Teve dominação, separaram. Então tem muita história na arte marcial desnecessária. A história real é linda. Só que eu preciso florear pra dizer que a minha é melhor que a sua. Romantizar, né? Você vê, você praticou karatê e achava que ele era milenar. Achava. Não, ele é baseado numa luta que tinha em Okinawa, que tinha vindo da China. Então o pessoal fala que o karatê saiu do Kung Fu. Não, tinha Kung Fu, que Kung Fu não é uma coisa só, é um monte de coisa. Esse pessoal foi pra Okinawa e treinava do jeito deles. Já distanciou do método original. Já era o jeitinho deles treinarem. E aí o pessoal foi para Okinawa, viu esse método de mão e falou, vamos adaptar e tornar um esporte nacional. Essa origem, não tem nada de errado com essa origem. E aí eles colocaram faixas tais quais a do judô. Um pouquinho diferente, mas o método de faixas veio disso. Então, no Kung Fu, no Muay Thai, até no boxe graduação em algumas escolas, isso veio tudo depois. Na minha humilde opinião, por conta de exame. Porque cobre exame. Apesar que o judô hoje cobre exame e o judô de exame é caro. O do karatê também. Porque você é federado, né? É, federação. Você vai virar pro esporte profissional, esportista profissional, pra que pagar a federação? Sim. Não posso aprender essa porcaria simplesmente, né? Sim, sim. O jiu-jitsu veio do judô também, não veio? O contrário. Pelo que eu sei, é o contrário. O jiu-jitsu era arte, pelo que eu conheço. E o judô foi não uma simplificação, mas uma adequação para um método mais tranquilo. Pelo que eu dei informação, é o correto. Assim, não sei o termo jiu-jitsu. É isso mesmo. Mas se você pegar na prática, hoje o jiu-jitsu é muito mais violento. E o jiu-jitsu de hoje é uma flor comparado ao que era até 20 anos atrás. Porque regra pra você não matar o aluno, né? Sim. Quando eu falo que é uma flor, não tô desmerecendo. É que você precisa de um conjunto de regras pro aluno sair machucado e não morto. Ele pega e joga pro chão e torce. O judô não, ele já tem um conjunto de regras, né? Tanto que o judô foi criado em 1960. Ele foi concebido como esporte nacional. E que é bom, judô, eu falo toda criança. Você tem um filho aí de 8 anos, bota no judô. Nunca mais vai botar a cabeça no chão. Vai aprender, vai ficar forte, vai ter disciplina. E começa no judô. É verdade, concordo. Judô... Bom, eu costumo indicar judô, karatê, jiu-jitsu, porque... E vocês veem como eu fico sério, né, quando é esse assunto, né? Porque aí é minha profissão. Você tem um marco YouTube, é muita história, né? Marco YouTube e o marco arte marcial. Arte marcial mexe com vida.
Vida e morte. Então, e com a pessoa ser feita de otário. Então, o tom muda um pouco. E pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal, eles te tratam... É até bom você falar sobre isso, né? Eu falei isso eu perguntei isso pro Murruga. Eles têm você como mestre de fato. Sim. Existem algumas pessoas, professores, não sei do que chamar, né? Que na arte marcial a gente costuma chamar o nosso líder, o nosso professor de mestre. E ele não é só mestre na questão de aprender arte marcial, aprender movimento, aprender a lidar com ferramentas. Ele é mestre e trabalha o caráter, trabalha a disciplina, trabalha a virtude. Como que você vê isso? Então, primeiro você teve sorte. Porque tem muito cara que simplesmente é um papagaio de técnica hoje em dia. Hoje tá muito fácil pegar certificado, você teve sorte. Então, você tem pai, não tem? Tenho. Você pode não ter conhecido, mas deve ter, né? Tenho. Tem. Conheço. Você chama ele de pai. Pai. Tá. Seu vizinho tem pai? Ele chama o pai dele de pai. Ele chama o seu pai de pai? Não. Não, é a mesma coisa. Então, você chamar a pessoa que te ensina de mestre, ok, é válido. Mas a questão é, eu chegar aqui e falar, me chame de mestre Marco. Eu não ensinei porcaria nenhuma, você nunca me viu lutando, pelo amor de Deus. É pra eu arrotar aqui. Não me chame de mestre, eu sei. É o título. É o título, né? Um cara de Kung Fu, que eu não vou citar o nome, mas é bem conhecido, escreveu num problema que a gente teve no Brasil. A gente foi expulso de uma federação no Brasil, né? Ele escreveu pra essa federação e ele falou, meu nome é mestre fulano de tal. Seu nome é mestre? Já tomou essa, né? Chega a certidão de nascimento. Era o general de Taiwan, ele já deu a lapada. A gente já tinha se expulso da federação. Aí vem um brasileiro... E é isso, o cara coloca no YouTube. Eu entendo, você que coloca mestre no YouTube, você não é uma pessoa. Você tá repetindo aquilo que te falaram, mas pensa. Quando você coloca o nome mestre, pode ser alguma referência ao que você faz... Mas você tem um mal-intencionado que já se impõe. Já se impõe, eu sou mestre, então eu sei, eu detenho conhecimento. E quando é um conhecimento exótico, que nem arte marcial, que às vezes não tem comprovação, que às vezes, não, eu posso te matar com um toque, mas eu não vou te matar. Então, mas você tem que acreditar que eu te mato com um toque, porque eu sou mestre. Então, começa a dar voz pro mal-intencionado. Então, assim, o pessoal me chama de mestre, que é uma brincadeira, que na década de 80 e 90, o Kung Fu principalmente foi uma ascensão social. O cara era analfabeto, o chinês picareta pegava o cara, formava rapidinho com meia dúzia de coreografia, virava mestre. Então, ao invés de ele ser, que nem o Lula fala, um ajudante geral que não pega mulher, ele acabava virando mestre. Aí você perguntava, o que você faz? Sou mestre. Era bem, sou mestre. Aí essa é a minha piada com o mestre. Aí o pessoal me chama de mestre com X com isso. Por isso, a questão do mestre é essa, o cara se impor como uma autoridade, né, é um termo roubado do acadêmico, né? O cara acadêmico mestre tem mestrado. O mestre de arte marcial tem um certificado que muita gente vende. Então, o título pode ser que há 30 anos atrás tivesse valor. Hoje, tem muito picareta usando. Se tem picareta usando, eu não quero ser identificado com isso. Né? O que você faz? Eu treino arte marcial, sei lá, há 40 anos. Então, o cara é mestre de arte marcial, ele tem alunos, ele tem é um mestre. Mas ele não precisa se apresentar. Ele não tem acaba... um pipi tão pequeno pra ter que falar isso, entendeu? Não, mas acaba banalizando, né? Porque assim... Dá gancho pro mal intencionado. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho lembranças do mestre que me deu aula de karatê, o Sidney, que ele nunca... Bom, pelo menos eu não lembro. Eu nunca vi ele falando, sou mestre. O mestre... Ou falando, o mestre está ensinando. Quando o mestre... Nunca vi ele dessa maneira. Mas todo mundo tinha ele como uma referência e como um mestre de fato. Era um nome carinhoso e não um título. É que nem um cara entrar aqui e falar, não, me chame de doutor. Tá, aí eu já falo, eu só não vou falar isso pra um juiz que eu vou preso, mas tá, se eu vou te chamar de doutor, você vai me chamar de mestre. Aí vai, se você é doutor, eu sou mestre. Aí sim. Mas, não, cara, é uma forma de você se impor. Você se impor. E aí você vende. Se você pegar, por exemplo, o Krav Maga, se você colocar no Google, Krav Maga online, você vai ter centenas de cursos. Todos eles formam professores, que com o tempo vão virar mestres. Online. Que qualidade que tem isso? Vai fazer... É a mesma coisa que ensinou Karatê pra você? De jeito Eu lembro na pandemia, teve uma coisa que viralizou, não sei se vocês viram, que teve um concurso de kata online. Você lembra disso? Campeonato online. Tudo bem, é uma situação desgraçada o lockdown, não a pandemia, o lockdown. É uma coisa que dá um lockdown, é uma situação desgraçada. Durante o lockdown, vamos dar um jeito, mas acabou o lockdown. Vamos parar com essa merda? Acabou o lockdown. Não, mas é mais fácil fazer isso online, é mais fácil, dá mais dinheiro.
Mas não é o correto. Não é o correto. Quando o cara tá no cafundó do Judas, que não tem acesso a um professor, fazer uma consultoria online, eu concordo. O cara que já treina, conhece alguma coisa, eu chamo de consultoria, não de aula, uma consultoria online, dá pra aprender, dá. Agora, do zero, você ensinar alguém a socar, online, não. Não, precisa a mãozinha, o cara precisa tomar um empurrão, ele precisa levar um murrinho, precisa, faz parte do zero na arte marcial. Do zero, eu não concordo. Não vou falar que sou contra, não sei a necessidade de cada um, mas eu não concordo. E eu sou inimigo ferrenho do excesso de comércio disso. Tem cursos aí que o cara faz 4 módulos online, 2 aulas presenciais, certificado. Hoje em dia isso é meio que geral também, né? Não é só nas artes marciais. Né? Mas o cara que procura isso, ele sabe que não vai aprender. Ele sabe. Tá se enganando. Até em programação também, ele já tá programando enganar o próximo, que ele vira mestre. E eu tenho a impressão que é a mesma coisa das graduações. Né? Que nem eu falo, assim, eu nunca visei amarrar a faixa colorida. Nunca visei isso. Eu sempre visei ser o melhor no tatame. Essa era a minha visão. Lá, amarrou a faixinha azul, amarrou a faixinha roxa, marrom. Nossa, que bonito, tirou foto. Tá aqui o diplominha. Parabéns. Existe uma beleza nisso que é você marcar um avanço. Sim. Mas não é objetivo, sim. E outra, né? Faixa preta que não treina, apanha de faixa branca. Sim. Entendeu? A faixa preta tinha que ser a manutenção. No Kung Fu, eu tenho muita história disso, de graduações que, assim, passaram a nem ter mais luta. Nem tem mais luta. Eu lutei pra ser faixa preta. Tem cara depois da minha geração que não, e aí? E aí, não, as formas são suficientes. Não, tá vendendo. Começa a não ter tanta gente marrenta no mercado, você começa a ensinar algo mais fácil. Tem que mudar a metodologia às vezes, tem que mudar. Mas você tem que explicar, olha, eu não tô te fortalecendo tanto, né? Eu sei que tá tarde, mas eu quero fazer mais uma história. Uma menina chegou na minha academia, ela tinha feito um Krav Maga famoso. Tá? Certo. Não Imagino sei como qual seja. Não sei qual era como é que era a aula, não sei, mas tinha vindo de alguém renomado. Aí lá, batendo um saco de pancada, minha aula basicamente nisso é saco de pancada, chute e soco. Aí ela socava e falava, nossa, se pega em alguém, hein? E batia, eu falava, tá brincando, porque era um soco que não era um soco, não era nem uma massagem. Aí tá, eu falei, não, faz mais força. Aí eu coloquei um aparador de chute, aquela almofada na coxa, falei, ó, chute circular. Aí ela deu uma canelada e falou, nossa, se pega em um, hein? Aí eu comecei a ver que era sério. Aí você acredita mesmo que esse chute derruba alguém? É claro. Eu larguei a aparador e falei, pode bater na minha coxa com toda essa força. Lógico, se fosse alguém que treina de verdade, eu não ia fazer isso. Né? Eu não sou burro. Mas eu tava vendo o chute dela. Eu só não esperava o que ia acontecer. Ela ficou meio assim, eu falei, não, chuta. Aí ela deu um totozinho, eu falei, não, chuta pra me derrubar. Te dou 2 meses de aula se você me derrubar. Ela pegou e deu uma canelada. A canela dela voltou. Ela de volta, e ela caiu no chão com a mão. Ela nunca tinha chutado nada com força. Aí assim, eu não sou de aço, mas eu sou uma pessoa mais dura, porque eu já tomei muito mais pancada. Eu sou homem muito mais pesado e treino. Ela machucou a canela me chutando. Só que o professor antigo dela dizia que ela ia derrubar um homem com aquilo que ela estava fazendo. Você entende que esse cara estava matando a menina? Ele não estava falando que se ele ela enfiasse a faca ia resolver. Ela estava falando que o soco dela e o chute dela conseguiam derrubar alguém. Não era nem algo de iniciante. Que diabo ela fez nessa escola e ela saiu com essa mentalidade. Aí ela tinha 2 caminhos. Continuar comigo e vamos aprender. Ou voltar para a escola antiga. O que ela escolheu? Voltou. Deve estar dando aula hoje. Tem gente boa na arte marcial. Tem gente boa. Por isso que a gente tem que eliminar os ruins. Tem que dar espaço pro bom. É por isso que eu gostava dos jiu-jiteiros que entravam nas academias, desafiavam. Boys. Vamos ver se é a faixa de verdade mesmo. Ele fez até um vídeo sobre isso daí, Quem apanhava é porque não estava preparado. Pra você entrar na minha academia, vamos fazer uma lutinha. Não te conheço, é briga. É briga. E se eu achar que eu não posso com você, eu vou puxar uma faca que faz parte da minha luta. Mas não é coisa de homem. Tá, eu sou o cara vivo e você é o morto. Não sou atleta, né? Eu também não sou burro de pegar um profissional. Mas se o cara entra na minha casa pra me desafiar... O que garante que a regra vai ser garantida? Vocês entendem? Então, não tem como. Um cara entra e fala, tá, vamos fazer na manha. Não, a hora que você começar a se dar bem, ele vai te dar um murro, vai te derrubar e falar, ó, ganhei. Então, ou é ou não é. A luta precisa ser num campeonato, num ringue, porque você tem um alfa, que é o juiz, e a possibilidade de processos, caso alguém saia da regra. A regra é muito bem conversada, vai fazer o que tem que ser feito num campeonato. Desafio em academia, se você aceita a regra do outro, eu sinto muito, você mereceu apanhar.
Nunca valeu no Vale Tudo apertar a garganta e enfiar o dedo no olho. Nunca valeu. Por quê? Porque, sabiamente, quem fez a regra já estava visando ganhar do outro. Porque quando você é agarrado, se você vai para a garganta ou para o olho, você tem mais chance. Então, já foi tirado isso da regra para que você pudesse chegar à vitória de um jeito um pouco mais tranquilo. Não tranquilo. Os especialistas eram muito competentes. Mas você já tirava alguma coisa básica que o outro podia fazer instintivamente e acabar com a sua técnica. Então, nunca o Vale Tudo valeu tudo. Ele era muito mais problemático e as pessoas que lutavam eram muito casca-grossa, mas nunca valeu tudo. Então, se você entra na minha casa, é pra valer tudo. É pra valer tudo. Inclusive o que eu tenho lá. Ah, não é coisa de homem. Eu não vou ficar ouvindo isso. Mas é com que eu trabalho. Exatamente. Eu perco metade da minha aula mexendo com faca. Você vai lutar só contra... Era muito comum, né? Vamos fazer uma lutinha, então, mas as porradas na manha, a hora do agarramento a gente faz firme. Então a minha praia é na manha. Né? Mas é burro quem cai nisso. É estratégia, é perfeito. Quem pede isso e o outro aceita, tá certíssimo. Tá certíssimo. É estratégia, a arte da guerra.